Só isso mesmo. Doutor Sandro? Doutor Heitor? Boa tarde, Renan. Boa tarde. Não, eu queria fazer só uma pergunta para você. Certo. Você disse que o medo que havia da sua mãe com relação ao Bruno é que ou era o Hamilton ou era ele, correto? O meu medo era acontecer uma desgraça, como o medo era da minha irmã também de acontecer uma desgraça. Entre o Hamilton e o Bruno, é isso? Olha, mais pelo meu pai que eu tinha medo de acontecer. Porque ele eu tenho hoje a desprezo e sempre tive desprezo. Entendi. Eu pergunto isso pelo seguinte motivo. Então, a Jéssica não era objeto do Bruno ameaçar. O medo que você fala da tua mãe, pelo que eu entendi, corrija se eu estiver errado, é que ou o Hamilton ou o Bruno iam morrer porque os dois iam se pegar no tapa, correto? Olha, doutor, a gente às vezes, para fazer uma resposta, a gente não faz o mais amplo possível. A gente tinha medo entre todas as partes. Se eu chegar aqui e às vezes esquecer um nome, o ser humano é falho, doutor. Todo mundo pode esquecer um nome. É minha irmã, ela também tinha medo de acontecer algo com ela. Só que, às vezes, a gente não acharia que ia acontecer. Você, Renan, também, você também tinha medo de acontecer uma desgraça, é isso? Sim. E a sua mãe reclamava que o Bruno era um cara sádico, igual você colocou aqui o termo que você usou, que ele... Quem fala que ele é sádico e as ações deles comprovam por si só, sou eu, não é minha mãe também. Sim, minha mãe... mas o senhor disse que a sua mãe disse que ele pressionava ela. Sim. E por que então, você tinha medo do Bruno? Olha, doutor, não sei, na época, eu tinha 16 anos quando eu descobri o relacionamento, que a pessoa, quando é menor de idade, não pode responder pelos seus atos. Não, estou perguntando você como pessoa. Eu sei, doutor. Responda a pergunta, por favor. Eu tinha medo, doutor. E o senhor não precisa... Tinha medo e foi com ele também? Ia para o Paraguai com ele com medo? Doutor... Sem mais, excelência. Sem mais. Por favor, público em geral. As defesas encerraram. Os promotores, doutor Cabrini, doutor Gustavo. Só para acrescentar, as duas vezes que eu fui com eles para o Paraguai, eu não sabia do envolvimento entre ambos. Sei que é difícil para o senhor, né, esse momento, diante da situação. Doutor Gustavo, só fazer encerrar a gravação e retomar em seguida. Silêncio, por favor.
Silêncio, por favor. Retornando ao depoimento do senhor Renan Augusto Forte Ananias, passo a palavra ao Ministério Público, os doutores Cabrinto, Gustavo, tem a palavra. Bom, eu sei que a situação não é boa, mas uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Hoje o senhor é estudante de Direito, né? Então o senhor sabe a circunstância que está acontecendo aqui hoje. Certo. Quando o senhor foi ouvido na delegacia, o senhor disse que já sabia do relacionamento da sua mãe com o Bruno, né? Sim. Eu queria que o senhor disse também que foi o Bruno contou no momento que o abordou saindo do colégio. Onde foi isso? Foi aqui em Apucarana, Arapongas? Foi em Arapongas. Em Arapongas. O senhor já estudava lá? Estudava no Marquês de Caravelas, em Arapongas. O senhor se recorda que ano foi isso? Eu sei que a data o senhor não vai se recordar, mas Por aproximadamente... volta de 2012. Foi um ano antes do fato, porventura, mais ou menos. Um ano antes do fato. O senhor chegou a aceitar essa situação? Jamais. O senhor ficou sabendo que a sua irmã tomou conhecimento disso também através de mensagens que o Bruno e sua mãe trocavam? O Bruno, que chegou para mim esse dia, me abordou, falou que gostava muito da minha mãe e queria ficar com ela a qualquer custo. Eu digo a Jéssica, como que a Jéssica descobriu? Olha, doutor, eu não sei muito bem o que aconteceu no dia, conforme ela descobriu. Mas o senhor se recorda se teve um episódio, se teve uma briga entre elas? Não sei, doutor. O senhor não sabe dizer? Não sei dizer. O senhor disse na delegacia que o relacionamento com o Bruno alternava os bons e maus momentos, né? Como que era essa situação? Bom, doutor, explica pra gente. Antes de saber sobre todos os fatos, a gente tinha um relacionamento gelado. A gente não era nem amigo, nem inimigo. Depois que aconteceu os fatos, o relacionamento ficou mais complicado de se... Mas depois de descoberto o relacionamento, houve bons momentos também? Não, jamais. Não houve mais? Jamais. Não houve. Como que eram esses bons momentos que o senhor fala? O senhor disse que era gelado? Não era bom, não era, doutor. Era um relacionamento de cunhado para cunhado. A gente não tinha tanto contato, ele tinha um relacionamento com a minha irmã, eu também não gostava de adentrar. Na época eu jogava bola fora também, joguei no Laranja Mecânica, joguei no Júnior Team de Londrina e alternava esses pedaços. O senhor chegava a sair e passear com o Bruno, algo assim ou não? Não. O senhor se recorda de ter dito na delegacia que frequentavam bares, né? Doutor, às vezes eu ia para barzinhos e eu poderia ir também. Já encontrei ele em barzinhos, mas sair junto, aí eu programar com ele para sair junto, não. Como eu disse, eu tinha uma relação fria, cunhado para cunhado, e não significa às vezes que eu não teria contato com ele. Mas depois que o senhor ficou sabendo disso, o senhor não foi mais para barzinho com ele? Não, jamais. Não? Não. É que consta no seu depoimento na delegacia o seguinte, eu vou ler para o senhor. Pode ir. Que Bruno falava do perigo de seu pai ficar sabendo, em conversas com o declarante. Geralmente quando bebiam juntos em bares que frequentavam. Então dá a entender que depois que o senhor descobriu, o senhor continuou frequentando bares com ele. Não, doutor, e conversavam sobre o relacionamento, sobre o perigo do seu pai descobrir. Doutor, fase inquisitorial, às vezes eles pegam um relato. Eu, frente a um juízo, eu tenho um compromisso de pegar detalhes. Às vezes lá eles confundiram, deram duplo sentido e escreveram desse jeito. E eu também, não sei o que o senhor consta aí, não teve advogado. Não tinha nem razão o senhor estar com advogado lá, que o senhor era formante. Não tinha.
O senhor não se recorda de ter dito isso? Não me recordo. Foram juntadas algumas mensagens entre a sua mãe e o Bruno, em que o Bruno comenta com a sua mãe não nega, né, que a melhor coisa que ele fez foi ter contado para o senhor que o senhor teria entendido a situação dos dois. Isso ocorreu? Doutor, às vezes eles poderiam confundir o meu silêncio, às vezes o meu temor por aprovação, e isso nunca aconteceu. E não significa que está no depoimento dele em uma conversa de e-mail que tudo aquilo ali é verdade. O senhor ficou sabendo desse relacionamento antes ou depois da sua irmã? O senhor sabe dizer? Olha, doutor, eu não sei expressar. Ele que me procurou, ele me abordou quando estava vindo do colégio de Arapongas. Alguma vez pediram para o senhor interceder para tentar auxiliar, para evitar que a Jéssica descobrisse o relacionamento? Jamais. Não teve nada disso? Porque provavelmente, às vezes, ela deveria até saber. Eu não sei a data correta que elas... Nunca aconteceu, por exemplo, do Bruno, da sua mãe, falar: olha, Renan, não conta isso para Jéssica não, senão ela vai brigar com a gente. Jamais, doutor, jamais. Eles são acostumados a colocar em palavras um pouco da gente. Eu queria que ele trazesse coisas palpáveis, provas concretas dessas acusações ferrenhas. Sua mãe não pediria isso para o senhor nunca, nem... Não. O senhor tem ideia de quanto tempo esse relacionamento do Bruno com a sua mãe durou? Olha, doutor, eu fiquei sabendo depois, conforme o relato dele, acho que foi 4 anos. Cerca de 4 anos. 4 anos, mas não foram 4 anos ininterruptos. Ele e a minha mãe às vezes conseguia ficar um pouco distante. Conforme eu converso com ela no dia a dia, eu sei. O senhor sabe dizer se durante algum período, o senhor fala que o Bruno forçava esse relacionamento, né? Doutor, se durante algum período foi consensual? Olha, doutor, em questões... Em algum momento, às vezes a minha mãe pode ter cedido. Só que a gente não pode confundir questões éticas e morais com atribuir a um crime que ela não cometeu. Sim, não estou nem perguntando isso para o senhor, o que o senhor acha, né? Eu estou perguntando, a pergunta foi específica. O senhor sabe dizer isso? O senhor acha então que pode ter ocorrido, então, dela ter concordado com a situação? Pode ter ocorrido, que ela vai chegar aqui, vai dar esse testemunho. Só que muitas vezes ela, pela ter envolvimento e às vezes não conseguir sair mais, muitas vezes ela acabava mantendo esse relacionamento. E ele ameaçava de acabar com a moral dela, ameaçava também. E não é uma situação normal, doutor. Então nunca teve essa situação da sua mãe pedir ao Bruno para você auxiliá-los a manter as aparências frente a Jéssica? Jamais, doutor, jamais. Boa tarde, Renan. Boa tarde. Seguinte. Então, vamos ver se eu entendi. Afinal de contas, a sua mãe mantinha um relacionamento pressionada, forçada pelo Bruno ou não? Doutor, sem entrar na questão de crime, quem vai definir são os jurados. Ponto. Tudo bem. Em algum ponto ela pode ter cedido. Só que para durar todo esse tempo havia uma chantagem de denegrir a imagem dela, pois não era uma situação comum. Tinha isso. Quando que o senhor passou a ter essa visão? Essa conotação de que em algum momento ela pode ter cedido? Quando que o senhor passou a ter essa percepção? Olha, doutor, eu sempre tive uma boa relação com a minha mãe. Depois do acontecido, antes do acontecido, eu já sabia que tinha essas pressões. Tanto que quando eu descobri, eu sempre soube que tinha essa pressão. Tanto que ele também ameaçava contar para todo mundo. Não. Vamos direto na resposta. Tá. Quando o senhor passou a ter a percepção de que em algum momento a sua mãe começou a ter um relacionamento voluntário? Porque, pelo que eu entendi aqui, num determinado momento ela acabou cedendo e acabou sendo voluntária. Foi, pelo menos é isso que eu entendi da sua fala, certo? Doutor, em algum ponto, eu não nego, ela pode ter cedido. Só que em muitos pontos também ela também foi forçada. Doutor, é difícil explicar.
Excelente, só questão de Eu ordem. estou te perguntando por quê. Quando você foi ouvido na outra oportunidade pelo juiz lá em Arapongas, você afirmou que você tinha certeza que o relacionamento era coagido, era sob pressão. Sim, doutor. E agora você mudou de ideia, então. Doutor, se eu estou falando que teve um momento que ela foi pressionada, isso é a mesma coisa de que coação, que não é? Então ela manteve por coação, então, esse relacionamento. Doutor, eu prefiro não comentar mais. Tá, eu prefiro não comentar. Muito bem. Ficou difícil, né? Fala uma coisa. Por favor. Você disse também... Bom, primeiro, onde que a Jéssica trabalhava? Trabalhava no supermercado. Supermercado. Certo. Qual que era o expediente dela? Doutor, ela trabalhava às vezes à noite, às vezes durante o dia. O senhor sabe, o mercado sempre oscila muito o horário. Qual a função dela? Ela trabalhava no crediário, fazia cartão de crédito. Crediário. Isso. Trabalhava de final de semana? Um mercado normal, sim. Sim, muito bem. O senhor se comoveu bastante, eu só não entendi, eu até respeito essa dor. O senhor disse que o caixão dela não cabia no túmulo. O caixão não cabia no túmulo? Doutor, Como assim? No dia que a gente foi fazer o velório dela, a gente nunca imaginou que a gente colocaria outra pessoa naquele lugar tão cedo. A gente tinha 2 túmulos, um do lado do outro, e que não cabia o passar por esses dois túmulos. E tanto que tentou colocar, ela não entrou, ele teve que colocar ali em cima um caminhão, colocar o Tá, túmulo. só queria entender porque normalmente o caixão é um tamanho padrão e normalmente a vala é um tamanho padrão, só queria entender isso. É porque tinha dois túmulos um do lado do outro. Tá certo, eu entendi a sua resposta. O senhor falou que o senhor se sentia impotente em relação a tudo isso, parece que foi o termo que o senhor usou num determinado momento, é isso? Sim. Quantos anos o senhor tinha? 16. 16. E o senhor soube do relacionamento exatamente mais ou menos quando? O senhor teve conhecimento dessa situação em que os pais do Bruno teve conhecimento do relacionamento do Bruno e da sua mãe e que a Jéssica teria descoberto? O senhor teve conhecimento disso? Doutor, eu descobri em 2012 que ele me abordou vindo do colégio. Ele disse que... Não, a pergunta é Doutor, objetiva. O senhor teve conhecimento disso? Você poderia refazer a pergunta? O senhor teve conhecimento que o pai e a mãe do Bruno foram até a casa da sua irmã e que lá teve uma discussão porque ela teria visto mensagens de texto em que a sua mãe e o Bruno conversavam? Doutor, eu não tenho conhecimento disso. Não tem conhecimento disso, tá certo. O senhor sabe dizer se a Jéssica sabia do relacionamento do Bruno com a sua mãe? Ou se ela desconfiava? Doutor, eu não sei datar o dia que ela descobriu. Não sei. Não sabe. Não sei datar o dia que ela descobriu. Mas quando o Bruno te contou, o senhor acha que ela já... Eu acho que sim. Talvez pode ter sim, só que eu não sei expressar o dia que ela soube. O senhor é irmão dela. Sim. Ela não falava com o senhor, irmão? Enfim, ela não trocava... Doutor, são às vezes muitos detalhes que às vezes ela confidenciava, ela conversava comigo, a gente era bastante amigo, até que eu fui trabalhar na casa dela, porque eu queria tirar ela também de perto desse cara, que ela também não aceitava, ela gostava desse cara, infelizmente. Ela não aceitava o quê? Ela gostava dele, doutor, infelizmente. Tá. E... Sabe se a Jéssica e o Bruno romperam o relacionamento em determinada oportunidade e o porquê? Olha, doutor, eu sei que teve uma separação, realmente teve uma separação entre eles, só que logo voltaram. Até que ele pegou e ele foi lá no supermercado com ela, ele mandou flor, ajoelhou nos pés dela para ela voltar para ele. O porquê dessa separação, o senhor sabe dizer? Olha, doutor, porque às vezes, não sei. Silêncio, por favor. O senhor disse que não sabe se a Jéssica sabia do relacionamento, é isso? Doutor, ela soube, doutor. Ela soube? Ela soube.
Eu não sei, o que eu vou te pegar e frisar. Eu não sei o dia correto que ela pegou e soube. Talvez, eu acho que pode ter sido antes de mim, ou não sei. Eu não sei.